boa noite para você, meu querido irmão, uma boa noite para você, minha querida irmã. Hoje, quinta-feira, dia 18/6, nós temos a oportunidade de estudarmos mais uma vez sobre os mandamentos recíprocos. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar mediante a sua palavra. Vamos orar para iniciarmos esse culto? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o nosso Deus soberano, tremendo, ó Pai, majestoso. Não há Deus semelhante a Ti, ó Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós queremos colocar diante de Ti esse culto, ó Pai, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que possamos prestar um culto que seja aceitável a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão prestando esse culto ao Senhor neste momento. Que o Senhor receba a nossa adoração. Quero pedir também, ó Deus, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Usa o pastor Tarcísio, ó Pai, para que na exposição da sua palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que as músicas, ó Pai, todos os atos desse culto sejam para a maior glória do seu nome. Pedimos que nessa noite, ó Pai, o Senhor fale profundamente conosco. Cuide, ó Pai, daqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração nesta noite e que esse culto, Senhor, seja para a maior glória do Teu nome. É o nosso desejo sincero, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento, queria convidar vocês, juntamente com o pastor Petrônio, ler a palavra de Deus. Abra a Bíblia. Vamos ver aquilo que a Escritura tem a nos dizer com o pastor Petrônio nesse momento. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Que bom podermos adorar o Senhor juntos mais uma vez. Vamos continuar em culto agora lendo as Escrituras. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16. Mateus 5, de 1 a 16, diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, o Senhor está sobre toda essa situação, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é Senhor do coronavírus, o Senhor tem, ó Deus, o domínio de todo o universo. Estamos seguros em Tuas mãos, mas, Senhor, nós devemos, na Tua presença, lembrar e suplicar ao Senhor pela vida dos brasileiros, tantos contaminados, ó Deus, quantas famílias sofrendo, profissionais de saúde, ó Deus, que estão arriscando suas vidas, muitos deles estão morrendo,
E nós aqui, ó Deus, como teu povo, nesse momento, unidos no mesmo Espírito, intercedemos pelo nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país. Ó Pai, ser com as autoridades. Ó Pai, o Senhor as constituiu e o Senhor pode, ó Deus, inclinar o coração delas para o bem da população. Para que possam, ó Deus, cumprir a tua vontade, porque o Senhor tem todo o domínio. E o Senhor apenas delegou autoridade a elas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça o teu povo na fé. E que não nos permita, ó Deus, vacilar. Não nos permita, ó Deus, ficar perdidos com a confusão de tantas informações, de tantas vozes, mas que estejamos seguros de que o Senhor está nos provando, porque o Senhor quer nos aprovar para sermos mais semelhantes a Cristo Jesus. Ó Deus, usa a tua igreja nesse momento para demonstrar o teu amor, para glorificar o teu nome, para ser, como nós lemos nesse texto, luz do mundo. E a nossa oração fazemos assim, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar louvando a nosso Deus e agora vamos expressar a nossa adoração através de cânticos, de músicas que exaltam ao nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Como é bom, mais uma vez, estarmos com os irmãos em culto ao Senhor e, por meio da música, continuarmos adorando e glorificando o nome do Senhor. Hoje, mais uma vez, eu tenho a companhia da Thaís e juntos nós queremos adorar ao Senhor com os irmãos. Vamos juntos? Para
Que o nosso coração possa estar disposto a servir o nosso irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de sacrifício e de amor. Com essa canção, nós podemos servir ao nosso irmão e lembrarmos de que isso é mandamento do Senhor, amar o nosso irmão. Cante conosco, louve o nome do Senhor. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar à outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Seja o nosso querer sermos instrumentos na mão do Senhor para a edificação do outro. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar à outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Que seja o nosso querer servirmos de instrumentos nas mãos do Senhor para a edificação do nosso irmão. Nós vamos continuar agora estudando com o nosso querido pastor Tarcísio o tema Amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite.
Desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Continuaremos nessa noite estudando os mandamentos bíblicos recíprocos. Na semana passada, ao lermos Romanos 12:15, nós tivemos a oportunidade de pensar em sua primeira parte, alegrai-vos com os que se alegram. Hoje, a segunda parte do verso é o mandamento que diz, e chorai com os que choram. Então abra sua Bíblia para que você recorde Romanos 12, verso 15, chorai com os que choram. Esse é o mandamento da palavra do Senhor que nós analisaremos nessa noite, nesse estudo. Aqui, o apóstolo Paulo está fazendo algo que comumente ele fazia nos seus escritos, orientado pelo Senhor. Primeiro, ele sistematiza a doutrina, depois ele trata da aplicação prática de tal doutrina. Aqui ele faz o mesmo. No capítulo 12, está passando a prática daquilo que é a doutrina da justificação pela fé. Nós vimos em toda a carta aos Romanos, nós que já lemos esse texto, que o apóstolo Paulo sistematiza o que vem a ser a justificação de um homem pecador diante de Deus, que se dá pela fé, fundamentado isso na graça do Senhor. Agora, Paulo quer demonstrar como deve viver esse que foi justificado pela fé, que foi aceito pelo Senhor e por ele transformado. O pastor Franklin Ferreira, ao comentar esse capítulo, diz que Paulo passa, deste capítulo em diante, da exposição bíblica para a exortação e do ensinamento teológico para o discipulado cristão diário. Paulo se preocupa nestes capítulos não apenas com uma ética pessoal ou individual do cristão, mas principalmente com o modo ou estilo de vida da nova comunidade que Jesus estabeleceu com sua morte e ressurreição. Como já vimos na semana passada, o versículo 10 deve ser aqui encarado como o fundamento de tudo que vem a seguir. O versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O grande mandamento da mutualidade, segundo Jesus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar o irmão de tal modo que ele seja valorizado, preferido em honra e jamais colocado em segundo plano no rol das nossas preocupações. Esse mandamento, então, encontra mais um desdobramento aqui no versículo 15, quando nos diz que devemos chorar com aqueles que choram. Meus irmãos, o nosso amor deve nos levar a sair da passividade que por vezes é comum ao ser humano. No verso 11 é dito que no zelo não devemos ser remissos, devemos ser fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Não devemos ser passivos. Não apenas nos dias de festa, de alegria, quando nos alegramos com aqueles que se alegram, mas também nos dias de tristeza e dor. Devemos viver como um corpo em Cristo, vivenciando a mutualidade cristã como um milagre de Cristo em nós, nesse mundo de desamor, nesse mundo de insensatez e insensibilidade. Na cultura antiga, era muito comum o choro público como expressão de condolência. Era uma forma de demonstrar simpatia àquele que estava sofrendo. Aqui a palavra de Deus legitima essa atitude, mostrando que os crentes também devem agir assim. Segundo o texto bíblico, chorar com os que choram é uma oportunidade de nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos. Você pode colocar-se no lugar do seu irmão. Você sabe, nesse mundo você enfrenta adversidades, o seu irmão também enfrentará, todos nós, porque não estamos no céu, porque esse mundo não é perfeito, porque aqui lidamos ainda numa luta renhida contra o mundo, a carne, o diabo. Nós enfrentaremos tribulações. Por vezes choraremos, por vezes veremos as lágrimas escorrendo nos olhos, traduzindo o sofrimento do coração. Veja o Salmo 126, nos falando sobre
a decisão daquele que teme ao Senhor de sair pregando a verdade. Diz assim o Salmo 126:5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muitas vezes, a nossa semeadura nesse mundo é com dores e lágrimas. E a palavra do Senhor promete que esses tementes ao Senhor, e a palavra de Deus está falando daqueles que voltariam do cativeiro, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Estes que saem andando e chorando enquanto semeiam, um dia voltariam com alegria. Veja Mateus capítulo 2, versículo 18. Relatando um ato do cruel Herodes, a palavra de Deus fala do choro de muita gente que teve seus filhos mortos por ordem de Herodes. Mateus 2,18 diz-nos assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. O cumprimento da profecia de Jeremias aqui, meus irmãos, revela um tempo de choro entre aqueles que foram alcançados pela dureza de Herodes, um homem mau, um homem cruel que provocou choro em muitos lares. Mas veja também que o Senhor Jesus Cristo, ao saber que estava diante do túmulo do seu grande amigo Lázaro, em João 11:35, chegando ao local do sepultamento, diz o texto bíblico que Jesus chorou. Inclusive, muitas pessoas aqui agiram de certo modo com insensibilidade quando disseram: olha, vede quanto amava. Mas outros disseram: ele que abriu os olhos ao cego, não podia fazer que este não morresse? Meus irmãos, todos nós, e o Senhor Jesus Cristo em sua humanidade nos mostra isso, enfrentaremos adversidades tão grandes que por vezes choraremos. Devemos nos colocar no lugar do irmão e não observarmos o choro do irmão à distância. O choro dele é um convite para que eu o abrace e até mesmo chore com ele. Assim, demonstramos como queremos ser tratados no dia em que nós choraremos. Eu me recordo ainda de que, quando criança, havia no meu hall de amigos de bairro duas crianças que eram consideradas pelos outros como doidos, desequilibrados do ponto de vista mental. E eu, como criança, via que as pessoas tratavam aquelas duas crianças como se fossem doidos, riam, sempre tinha uma atitude de desprezo, de chacota. E eu não entendia bem aquela situação. À medida que fui crescendo, eu vim perceber que aquelas duas crianças tinham um grau elevado de surdez. Elas tinham dificuldade de compreender o que as pessoas diziam. Nas brincadeiras, elas não faziam o que todas as crianças faziam, porque elas não ouviam bem. Os seus pais não tiveram acesso à informação ou não tiveram cuidado de levar aquelas crianças ao aprendizado da língua brasileira de sinais. Naquele tempo, nos anos 80, aquelas duas crianças eram consideradas doidas, porque na verdade elas não ouviam bem e por isso também não falavam bem. E agoniadas, tentavam falar, e os sons pareciam estranhos àqueles que falavam sem dificuldades. Meus irmãos, quando eu lembro dessas duas crianças, eu lamento muito e fico me perguntando: se fosse comigo? Todos nós nascemos com deficiências. Eu nasci com uma séria deficiência na visão. Aquelas crianças com deficiências auditivas. E se fosse comigo? Se fosse comigo ter uma mente normal, mas por dificuldade de me expressar e de ouvir aquilo que o outro está dizendo, eu fosse considerado também doido, como é popularmente conhecido aquele indivíduo que sofre algum transtorno mental em nossa cultura. E se fosse comigo? Essa pergunta é poderosa, é evangélica, é bíblica. Colocar-me no lugar do meu irmão. Chorai com aquele
que chora. E se fosse a minha perda? E se fosse a minha dor? Saiba que você pode ser instrumento de Deus para trazer consolo àquele irmão que chora. O texto bíblico nos leva a crer que você pode ser instrumento de consolo divino para o irmão, o que revela o seu nível de comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor consola os abatidos. Veja o Salmo 30, no verso 5. Salmo 30, verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo é de gratidão a Deus pelos seus livramentos e pelo seu cuidado. O choro vem ao anoitecer, mas a alegria pela manhã. Veja Mateus capítulo 5, verso 4. Aqui nesse Sermão do Monte, e aquilo que Paulo escreve tem grande conexão com o que Jesus diz no Sermão do Monte. Mateus 5, 4 nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus nos dá a oportunidade de consolar irmãos que choram. A palavra de Deus chega a dizer que são abençoados, são virtuosos. Tem grande valor o choro daqueles que, porque choram, saberão o que é o consolo. É parte, portanto, do nosso serviço a Deus, nos deixarmos ser usados por Ele para consolarmos aqueles irmãos que choram. Quem não está disposto a chorar com os que choram, talvez ainda não conhece profundamente a graça de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós, porque olhando do céu não viu um justo, um sequer. Ele, na sua riqueza, se fez pobre, para que pela pobreza dele nós enriquecêssemos. Jesus, graciosamente, veio a esse mundo chorar com os que choram. Quem é dele, quem é dirigido por ele, pelo Santo Espírito, que dele nos vem na conversão, se deixará ser instrumento de consolo para aquele irmão que está chorando. A palavra de Deus nos chama ao cumprimento desse serviço. Mas o texto bíblico também nos leva a entender que você pode marcar positivamente a vida do seu irmão que chora quando você chora com ele. Ele saberá, o irmão que chora, que Deus providencia consolo para os seus servos e providencia você. Meus irmãos, aquela pessoa que no seu choro encontrou um irmão que chorasse com ele, saberá um pouco mais da importância da igreja em sua vida. Veja 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 a 7, o que Paulo diz sobre irmãos que foram capazes de chorar com ele e com Tito. 2 Coríntios 7, versos 5 a 7, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha aqui as tribulações da vida cristã. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Então acorde, você enfrentará momentos de dor nesse mundo. O choro virá aos seus olhos. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Como é que Deus nos consola tantas vezes? Por meio da vida de um irmão. Esse irmão que é usado por Deus para consolar o choroso, marca positivamente essa vida. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Tito recebeu conforto daqueles irmãos, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, isto é, o vosso choro, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Eu me alegro agora mais ainda por ser parte da igreja de Deus, porque eu tenho percebido que vocês têm saudade de mim. Vocês me amam, vocês me consideram valioso. Vocês também têm chorado por mim, e isso aumenta a minha alegria. Meus irmãos, lendo um comentário de William Barclay sobre esse texto, William Barclay nos apresenta uma história verídica do passado, em que uma dama, uma mulher
de posses da cidade de Charleston, encontrou a faxineira negra de um vizinho e então disse a essa faxineira: me causa pena a morte de sua tia Luzia. Você deve sentir muitas saudades, vocês foram tão amigas. Aquela senhora faxineira respondeu: sim, senhora, eu sinto muito a morte de minha tia Luzia, mas nós não fomos amigas. A senhora, então, que interpelou a faxineira, disse: como? Eu sempre pensei que vocês fossem amigas, eu via vocês duas rindo juntas uma porção de vezes. Aquela senhora faxineira disse: sim, senhora, assim é. Nós rimos juntas, caminhamos juntas, mas fomos só conhecidas. Você verá, senhora Ruth, nunca nós compartilhamos nossas lágrimas. As pessoas devem chorar juntas para transformarem-se em amigas. Nós éramos conhecidas, dizia aquela mulher enlutada. Nós não éramos amigas de verdade, porque nós apenas ríamos juntas, passávamos o tempo rindo enquanto trabalhávamos, mas nós nunca compartilhamos as nossas lágrimas. As pessoas devem chorar juntas para que sejam consideradas amigas. Você tem chorado com aqueles que choram? Inclusive quando você age assim. Você diz aos seus irmãos o que espera deles no seu dia de choro, porque se você ainda não tem tido dias de choro, certamente em breve você poderá ter. Eu não estou agindo de modo negativo, eu não estou desejando isso a você. Eu estou sendo honesto. A palavra de Deus, que é a autoridade sobre nossas vidas, nos fala de grandes tribulações. Paulo diz: em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Mas havia irmãos ao nosso lado, inclusive chorando por nós, chorando com aqueles que choram. Você encontrará pessoas chorando nesses dias, chorando a falta de recursos financeiros, chorando a falta de forças físicas, chorando a falta de alegria, chorando a falta de perspectivas para o futuro. Cumpra o mandamento do Senhor. Chore com aqueles que choram. Não tenha tanta pressa em dizer alguma coisa a quem está chorando. A sua presença em oração, simpática, solidária, espiritual, será um grande bálsamo na vida daquele que chora. Mas, irmãos, é importante saber que não devemos considerar isso aptidão de uns e não de outros na Igreja de Cristo. Há pessoas que fazem isso muito bem. Eu não sou assim, talvez diga algum irmão. Não. Isso é um mandamento do Senhor. Chorarmos com os nossos irmãos que choram. Quando praticamos esse mandamento da mutualidade, nós estamos demonstrando fidelidade ao cabeça do corpo, que é Cristo. Cristo Jesus, em seu amor por sua igreja, providenciou-nos mandamentos que dão saúde e vitalidade à igreja. Um dos mandamentos é: chorai com os que choram. Eu sou testemunha de que em nossa igreja, quando eu chorei, outros irmãos choraram comigo. Eu já pude chorar com aqueles que choram. Ao longo da vida cristã, eu, meus familiares e tantos irmãos choramos. E enquanto choramos, encontramos aqueles que choraram conosco. Que Deus multiplique entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, decididos a praticarem esse mandamento a cada dia, chorando com os que choram. Nós também observaremos a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, console aqueles que estão chorando. Sabemos que são bem-aventurados os consolados pelo Senhor enquanto choram. Mas, ó Deus, usa-me e aos meus queridos irmãos para que sejamos esse instrumento de consolo do Senhor para aqueles que choram. Queremos sim marcar positivamente a vida dos nossos irmãos, colocando-nos no lugar deles. Queremos, ó Pai, ser a comunicação viva do Teu amor por essas vidas. E sabemos que o Senhor nos dá o privilégio de cumprirmos esse ministério. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em Tua presença. Ó Deus, abençoe cada pessoa nessa noite com um sono de paz, na Tua presença. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Como é bom ter você conosco aqui no canal PIB Divinópolis no YouTube. Se você já está inscrito, eu quero te desafiar agora mesmo a convidar mais alguém a inscrever-se. Aqui, inclusive, nós temos uma chave para facilitar pelo celular essa inscrição. Divulgue, curta lá os nossos vídeos, ative notificações para que você receba esse conteúdo que diariamente é disponibilizado. E, por favor, não deixe de valorizar o seu irmão, consumindo produtos e serviços daqueles que estão à nossa volta, e assim também lutaremos um pouco mais para vencer esse tempo de dificuldade. A nossa igreja está atenta a tudo aquilo que tem acontecido nesses dias, ao que as autoridades sanitárias nos dizem, ao que a legislação nos apresenta, e à medida que analisamos cada demanda, meus irmãos, orientamos também a igreja. A nossa confiança está no Senhor, para que nos próximos dias possamos também orientar muito bem os irmãos. Graças a Deus, a nossa igreja caminha em paz, cumprindo a missão confiada pelo Senhor. Continuemos em oração por nossa igreja, por nossa cidade, por nossa nação. Mas nesse momento, encerraremos esta celebração ao Senhor com um hino. Cante conosco. Depois de termos sido instruídos pela palavra do Senhor, nós vamos cantar agora o hino Avivamento, o 171 do nosso cantor cristão. Aviva do Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste nosso ser. Aviva no Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta do Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva no Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Renova do Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ardeia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, abençoada na sua presença. Deus abençoe a todos.